É exatamente isso que acontece. E, assim, o seu primo, ele sentiu bem-estar por quê? Quando você come muita carne, você vai ter um processo da digestão mais lenta. Aí, à noite, que é para você equilibrar o seu corpo para descansar, estimular a melatonina, diminuir ali o cortisol, equilibrar a homeostase, que são os hormônios do nosso corpo, que vai equilibrar todas as funções hormonais. Descansar, não, seu corpo fica trabalhando, digerindo aquilo. Você fica cansado, gera um processo de inflamação, você já acorda com o cortisol lá nas alturas, estressadinho, já toma aquele café para dentro, tuc. Aí dá para na hora do almoço, tô com fome, vou comer carne, porque você não almoço, não toma café da manhã, você tá empachado do jantar do outro dia. E aí quando você faz essa mudança, gente, você vê um corpo desinflamado, ele desinflama literalmente. O seu raciocínio é como se você tirasse uma venda dos seus olhos. Você fala, nossa, eu vou correr, eu tô disposto, eu vou correr. Mas é assim, você tem que sentir o prazer pelos alimentos. Para você ter uma alimentação vegetariana ou vegana, você tem que saber o preparo do alimento. Você tem que ter prazer em comer aquele alimento e você vai vendo benefício no seu corpo. E uma observação muito grande, para pacientes veganos, ou os veganos em si, porque tem vegetarianos que eles consomem ovo e consomem alguns produtos lácteos. No caso dele, ele toma leite e ovo normal. Então, ele tem os pacientes que são extremamente restritivos, os veganos assim, que não comem nada, tem que tomar cuidado, por quê? Tem que fazer uma suplementação de grãos muito importante, porque ele tirou a carne totalmente. Então, o nosso corpo precisa de uma quantidade de proteína muito grande para fazer o quê? Para você não perder a massa muscular e para você não ficar com aquela falta de cálcio dos seus ossos. Então, a gente tem que fazer uma reposição com uma quantidade muito grande dos cereais para você manter esse equilíbrio e o bem-estar. Então, a gente tem que fazer a quantidade dos grãos corretamente, a quantidade da ingestão de grãos, com a quantidade de proteína muito boa, fazer uma suplementação com whey de vegetais para você ter suprir essa necessidade da carne, e aí fica muito bem. Quem não faz esse equilíbrio com as proteínas, depois tem muita queda de cabelo, mal-estar, fraqueza. Sente um benefício e depois tem uma queda, que é totalmente restritivo, então tem que tomar um certo cuidado. Mas é muito bom, é muito bom. Eu acho muito legal, assim, quando você tira a carne vermelha, você tem um benefício enorme da motilidade do seu intestino fica equilibradíssimo, ele fica muito, muito bom. A parte da saúde emocional, gente, fica boa porque tirou a inflamação, lembra a carne que ficava presa na alça intestinal? Foi, as bactérias ruins do nosso intestino, as bactérias patogênicas do nosso intestino, as microbiotas ruins, elas fazem o quê? Elas se alimentam de alimentos com açúcar, gordurosos, alimentos ruins. Ele começou a dar fibras, nutrientes para as bactérias boas, então elas aumentaram a quantidade de proliferação, aumentaram a quantidade de colônia, mudou o hábito dele alimentar, mudou totalmente, porque aquelas bactérias que faziam ele comer a carne morreram. Elas morreram, diminuíram o tamanho de colônia. Elas ficaram bem diminuídas ali. Então, ela tem um excesso de bactérias boas que gostam de comer mais verduras, mais legumes, e isso mudou totalmente a vida dele. Agora, não sei se você já ouviu falar, Yuri, de transplante da microbiota intestinal, onde você transplanta fezes. Você já ouviu falar? Não, nunca ouvi falar, não. Tô até assustado com isso daí. Eu espero que seja só o nome. Não, é verdade, é assim. Porque que acontece? Quando você transplanta, você pega a colônia de um intestino saudável e coloca no intestino ruim, você consegue mudar a estrutura daquela microbiota intestinal, porque você aumenta a quantidade de colônias de bactérias boas e a pessoa que era com excesso de peso, ela emagrece, ela muda o hábito. Então, na verdade, você tá como se fosse assim, como se fosse uma bariátrica intestinal, no sentido de... Porque o que você explicou até agora, deixa eu ver se eu estou errado ou estou certo. Uhum. A nossa quantidade, o tipo, né, da microbiota que você tem ali no intestino, define até os seus gostos alimentares. Então, por exemplo, você come muito gordura, você come muito gordura e coisa, e doce, e aí você tem uma determinada tipo de bactéria predominante ali que curte esse tipo de alimento. Aí aquilo causa esse efeito de você querer buscar mais, porque senão... Exatamente. E aí, como é que é isso? É por isso que nós temos que mudar, por isso que nem o seu primo se sentiu bem, porque ele fez durante um tempo para testar.
Esse tempo é o suficiente para mudar a estrutura das bactérias, mudar a quantidade de bactérias, aumentar a quantidade de colônia daquelas bactérias ali que vivem de fibras, de frutas, de verduras e legumes. Então ele mudou, e aquelas que gostavam dos carboidratos e da carne diminuiu a colônia. Então as outras são mais predominantes, as bactérias mais saudáveis são predominantes. Por isso que ele não sentiu a necessidade de voltar a comer. Por isso que aí já aconteceu o quê? O processo de excreção de toxinas, o fígado começou a metabolizar melhor, o rim começou a filtrar, a vesícula biliar dele começou a trabalhar da maneira correta, sem precisar ficar lá metabolizando aquela gordura. Então ele começou a sentir o processo, o corpo dele desinflamar, o cérebro dele, ele conseguiu dormir, melhorou ali o equilíbrio da melatonina, diminuiu o cortisol, ele acordou disposto, eu tenho certeza que agora ele acorda bem mais cedo. Sim, então, ele virava à noite, agora ele dorme, cara. Agora ele dorme, acorda mais cedo, porque assim, gente, tá equilibrado. Então por isso que é importante, eu sempre começo com uma limpeza intestinal. Sempre começo com uma limpeza intestinal e eu nunca dou os suplementos. Por quê? Se você der suplementos em cima de um intestino inflamado, você está gastando dinheiro à toa daquele paciente. Por quê? A colônia de bactérias que tem ali não é bactérias boas que vai fazer o processo de absorção. O intestino não vai absorver aquele nutriente, porque ele está inflamado. E você não vai ver aquela melhora. Por isso que você tem que mudar a colônia, fazer a limpeza intestinal, colocar o probiótico, que é a quantidade de bactérias boas, e aí entrar com a suplementação, com tudo. Por isso que tem que ter, são etapas da mudança. E aí o paciente, ele começa a se sentir melhor, desenvolver novos gostos. Vou testar determinada receita, uma paciente minha falou essa semana para mim, que eu achei muito bonitinho. Ela falou assim, eu não senti o gosto do melão, como ele é doce, né? Caraca, e eu acho o gosto do melão um pouco doce. Nossa, e ela falou isso. Eu tô acostumado com um paladar altamente açucarado. Não, e seu intestino tá arrebentado. Eu tenho que falar uma coisa, gente, tem que falar uma coisa aqui. Mas é importante isso, Adriana, que você explicou pra gente, o que você explica também para os seus pacientes. Essa limpeza aí intestinal é o que muitos nutricionistas não fazem. Isso aí que a Adriana tá explicando, né? Dessa troca, né? Da microbiota. Muitos nutricionistas acabam não fazendo, vai logo ali, não, vou te dar uma dieta aqui, você vai seguir e tal, e por isso que, porra, sei lá, acho que 80% desiste da dieta. É um número alto, tá, Adriana? Eu acho que sim, porque muito difícil você ver um gordinho mesmo, tipo assim, caraca, eu sou 10 anos que eu tô gordo. E aí você diminui e vira magro, é minoria. Vamos ser franco aqui. Por quê? É muito difícil você fazer essa substituição. Então, de repente, uma estratégia como essa, do tipo assim, antes de eu te passar qualquer dieta, qualquer papapá, vamos fazer um processo de limpeza aqui. Vamos fazer um processo de reeducação, de limpeza, um processo, etc. aí que você faz no seu consultório. Para, a partir disso, ficar mais fácil essa mudança de hábitos. Porque a gente acaba não percebendo que nós somos um pouco escravos dessa nossa microbiota. É isso, totalmente. Isso, exatamente, Yuri. Nós somos fantoches. Eu falo que hoje em dia, quando você está muito estressado, eu falo, nem foi você, foi a sua microbiota intestinal. Porque ela falou, tá com a microbiota ali. Não tem o famoso. As minhas bactérias são TDAH. Entendeu? Isso, já dá, né? Sabe quando a gente fala assim, você tá enfesado. A pessoa tá enfesada, tá chata. Realmente, tá ali pesado, cheio de fezes, com o intestino inflamado, não tá legal. E realmente, gente, isso gera tudo. E aí você quer ter ali a parte das suas emoções equilibradas, do seu emocional totalmente, diminuir a sua ansiedade, depressão, melhorar o seu TDAH, como o seu intestino não tá legal. Não tem como. Verdade.